Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalmente eu consegui assistir o filme Ad Astra, Rumo às Estrelas. Tá? Eu não tinha ainda conseguido assistir esse filme. Agora ele entrou aí na grade do Netflix, eu finalmente consegui então assistir esse filme. Bom, eu não vou ficar aqui detalhando a narrativa do filme, tá? Porque acho que muitas pessoas já assistiram. E também para não dar spoiler, ficar contando, tá bom? O que acontece no filme. O que eu separei para vocês. Eu separei alguns elementos ali que aparecem na narrativa que eu acho interessante comentar sobre a perspectiva da filosofia cosmista, que é essa filosofia que aqui no canal a gente trabalha desde sempre, né? Que é essa ideia também que eu coloco aqui como filosofia da astronáutica, de que o ser humano vive num berço, que é a Terra, e que nós precisamos sair desse berço e alcançar então o espaço, né? Que não dá para viver no berço para sempre, que é o que o Konstantin Tsiolkovsky tem como seu principal mantra, né? Então precisamos sair do berço e alcançar as estrelas. As estrelas elas estão aí, né? Para que nós as alcancemos, né? É o destino da espécie humana ser uma espécie multiplanetária, né? Ir para as estrelas. E esse filme traz muito disso. Eu quero analisar algumas questões que tem ali no filme nesta perspectiva. Não vou contar a historinha do filme, né? Que é a história basicamente uma história, ela só um pequeno relato inicial da história. A história mostra o quê? Está acontecendo uma espécie de energia, está vindo, né, de Netuno, e aí eles acham que é de uma antiga expedição, e eles vão mandar um astronauta, cujo pai dele foi o comandante dessa missão, para ir lá ver o que é. Quer dizer, para ir lá ver o que é, não. Eles vão mandar esse astronauta para entrar em contato, para ir até Marte, de Marte entrar em contato com essa nave para ver se isso que está acontecendo vem de lá mesmo e depois tomarem outras providências. Então, basicamente, essa que é a história, né? Bom, mas o que é interessante a gente trabalhar aqui? Então, nós vamos trabalhar aqui algumas questões. Primeira questão, vamos pegar aqui alguns elementos que aparecem ali no filme. Logo de início, o filme começa com um elevador espacial, que é um elevador que é uma construção que vem da Terra e vai até uma estação espacial na órbita. Esse conceito, quando eu tive o primeiro contato com ele, através do livro do Arthur C. Clarke, Fontes do Paraíso. Esse é um livro que é indispensável à leitura. Eu vou tratar dele aqui com vocês, mas sinceramente, eu li ele já deve fazer mais de 20 anos, acho que eu li ele estava no ensino médio, então eu preciso refazer essa leitura para lembrar dos detalhes, para comentar num vídeo, mas lá nos Fontes do Paraíso, eles constroem um elevador espacial no Sri Lanka, né? E a partir dali, no sul da Índia, né? A ilha lá no sul da Índia, que eu acho que ali ainda aparece como Ceilão, e dali, né, até porque o Arthur C. Clarke viveu muito tempo lá, dali eles constroem esse elevador espacial, né, e aí transcorre o tempo. Mas um elevador espacial, hoje, já li diversos artigos, reportagens que dizem que ele é possível, e com ele você poderia levar um material de forma muito mais simples, né, através de eletromagnetismo para o espaço sem precisar naves espaciais. Entretanto, o custo de fabricação dele seria absurdo, né? Você precisaria de um enorme consórcio de nações para construir algo assim. Quem sabe nós viemos a chegar lá. Mas a gente vê ali que o elevador espacial é indispensável. Por quê? Porque você com o elevador espacial, você chegaria a uma estação espacial, daquela estação, então você parte para a Lua, né? E isso ali é uma coisa interessante também. A Lua, é da Lua que as naves espaciais vão para Marte. É da Lua que as naves espaciais vão para o restante do sistema solar. Por isso que a gente sempre fala, que eu tenho um artigo, né, publicado sobre isso, ainda chama Lua, né, Ponte para o Homem no Cosmos, porque a Lua seria
uma espécie de ponte. A gente tem que conquistar a Lua e da Lua, porque não tem gravidade, e para o resto do cosmos. Inclusive, eu penso que num futuro, talvez um futuro a médio prazo aí, nós, toda a indústria nossa vai ser mudada para a Lua. Por quê? Seria interessante que a nossa indústria estivesse na Lua, porque lá não, e porque preservaria o meio ambiente aqui na Terra. Tá? E ali apresenta isso também, apresenta essa questão de indústria na Lua, né? Só que ali você também tem, nesse futuro, você tem piratas ali, né? Também disputando, porque criminosos, né? Tentando conquistar os recursos, né? E aí você apresenta a mineração na Lua e nos asteroides, isso é muito interessante, a gente tem vídeo aqui no canal sobre mineração e asteroides, porque provavelmente no futuro nós teremos, né, mineração sendo feita em asteroides e na Lua. Outra coisa interessante que apresenta ali é a questão de que a própria viagem à Lua ela é feita por companhias privadas, e a gente está vendo isso. Né? Um número muito grande de companhias privadas poderão assumir desde já tem hoje, né? A SpaceX faz a viagem entre a Terra e a Estação Espacial, mas que futuramente poderão assumir essas viagens, tanto tendo hotéis no espaço, né? Quanto, que é o caso da Bigelow, né? Que pretende fabricar hotéis no espaço, como essas empresas, né? Tanto a Blue Origin quanto a SpaceX, entre outras, fazer essas viagens espaciais até a Lua, ou surgirem novas empresas aí, quem sabe até empresas aqui do Brasil. Tá? E ali também você tem toda a questão de você ter a busca por inteligência extrasolar, né, por inteligências não terrestres, né? E isso é é o principal mote ali da pesquisa desenvolvida na história, né? Seria descobrir vida em outros mundos. Há uma referência a uma guerra no Ártico. Aí isso é uma questão de geopolítica, mas como eu trato de questões de geopolítica aqui no canal, e realmente o Ártico está virando um ponto de tensão no mundo moderno hoje. Porque o que está acontecendo no Ártico? Devido ao aquecimento global, o Ártico está descongelando. E já se sabe hoje que o Ártico tem no seu subsolo ali, debaixo do oceano, um número exorbitante de recursos minerais. Né? E uma parte considerável ali é dominada pela Rússia, outra parte pelos Estados Unidos, né? E por alguns países, e pelo Canadá, e pelos alguns países do norte da Europa, mas a própria China já se declarou como nação ártica, porque vai haver uma corrida por aqueles minerais e por aqueles recursos, principalmente quando o gelo se descongelar mais, né? Vai haver uma corrida por esses recursos, no qual provavelmente vai haver ali algum tipo de disputa entre a Rússia e os Estados Unidos, né, e outras potências. A gente espera que não chegue nunca a uma guerra, mas ali no filme parece que existiu algum tipo de conflito ali pelo Ártico, porque ali vai estar o próximo grande local de disputa geopolítica aqui no nosso planeta. Provavelmente vai ser o Ártico, sim, pela disputa desses recursos. Tá? Bom, vamos lá. O que mais que eu gostaria de falar sobre isso? Então, as perspectivas cosmistas que aparecem no filme. Primeiro, essa questão do homem ir para o espaço, né? De Astra, né, rumo às estrelas, justamente essa questão de que as estrelas, nós seres humanos devemos alcançar as estrelas. Ali aparece a colonização de Marte, né? Você tem pessoas vivendo no subsolo de Marte. Não consegui ali, na verdade, aventar se eles estão tentando alguma terraformação de Marte, mas é possível. Aparece a mineração na Lua, nos asteroides. Eles já chegaram aos planetas exteriores, então estão pesquisando planetas no restante no restante do entorno do sistema solar. Então, essa possibilidade, essa expansão para o cosmos, né,
ela está dentro dessas possibilidades da filosofia cosmista. Na verdade, a filosofia cosmista, ela justamente tem como principal mote esse ideal de que o cosmos é aonde estará o futuro da humanidade, o nosso futuro está em nos transformarmos em uma espécie multiplanetária. Eu vou voltar com esse tema em outros vídeos aqui no canal durante essa semana. E há uma outra questão que é colocada ali, aí agora eu vou ter que dar um spoiler sobre o filme, né? Não vai ter jeito para fazer esse comentário. Então, gente, vai vir um spoiler aí agora. Então, né? Ok? Então, vamos lá. Eles não descobrem a possibilidade de existência de vida em outros mundos. Tá? Então, eles chegam à conclusão de que não existe vida inteligente. Mas fica ali subentendido que podem existir planetas que são, ele fala lá aí, planetas bonitos, elegantes, etc. Que pode existir planetas que tenham condições semelhantes à da Terra, mas que não há vida inteligente. Então, vamos lá. Lógico que os cosmistas, né, que dentro da perspectiva da filosofia cosmista, a gente espera encontrar vida inteligente em outros mundos e fazer um contato pacífico com essas inteligências extraterrestres, porque, lógico, conforme nós fomos desenvolvendo aspectos éticos do nosso próprio desenvolvimento como espécie multiplanetária, uma das coisas que tem que ser colocados aí como um princípio ético é nunca ocupar mundos que já tem alguma espécie, né, sapiente naquele planeta, né, que, como por exemplo a gente vê aí no filme Avatar, e vou deixar aí no final aquelas janelinhas que aparecem no YouTube para vocês clicarem e irem para o meu vídeo sobre o filme Avatar, onde eu analiso aspectos da exobiologia, da exoantropologia lá em Avatar. A gente nunca deve ocupar, tá, mundos que tenham vida senciente, né, que tenham vida sapiente. Bom, logicamente, né, como acontece em Avatar. Então, se ocorrer de nós entrarmos em contato com outras inteligências, eu acredito que nós entraremos em contato com outras inteligências e que nem vai demorar muito para isso, eu penso que isso vai ocorrer, né? Eu penso que nós teríamos que desenvolver algo muito parecido com a ética da primeira diretriz lá que aparece em Jornada nas Estrelas, ou seja, né, não interferir o mínimo possível nesses mundos, no máximo enviar antropólogos, né, exoantropólogos, para fazer pesquisas nesses mundos, estabelecer um contato que interfira minimamente na cultura deles. Agora, mas e se o cosmos for... Nós não encontrarmos, por exemplo, aqui nas imediações do nosso sistema solar, nenhuma vida, ou mesmo na nossa galáxia, nenhuma vida sapiente, né? Nós vamos encontrarmos outras civilizações cósmicas. Gente, dentro da perspectiva cosmista, isso não nos coloca nenhum grande empecilho, porque justamente a filosofia cosmista pensa no quê? Que a espécie humana como espécie multiplanetária. Então, se não existiu outra vida, nós fomos a Terra forrara, né? Nós fomos a única vida sapiente e a única civilização aqui no nosso entorno. Então, caberá a nós justamente nos expandirmos para esses outros mundos, né, para o restante do cosmos, e talvez sermos então o início, né, de uma vida que vai ocupar toda a galáxia. Isso é mostrado, por exemplo, na fundação do Isaac Asimov. Se você pegar a fundação do Isaac Asimov, lá não existe alienígenas. Né? Os seres humanos que a partir da Terra que colonizam durante milhares e milhares de anos, colonizam toda a galáxia. Então toda a galáxia é humana. Lógico que eu penso que com essas colonizações seriam feitas de diversos processos, como a terraformação, né, de planetas, habitando talvez planetas que tenham características semelhantes à Terra, né, através de você fazer cidades, né,
com cúpulas, bom? Ou através da própria modificação genética da pangenia do ser humano, que eu vou, essa semana agora, entre o dia 16 e o dia 22, eu vou colocar um vídeo sobre isso aqui no canal. Um vídeo bem interessante. Tá? E você fazer a própria modificações, né, pangenia no corpo humano, adaptando ele a outros ambientes. Então, essas são possibilidades para que a gente colonize outros mundos. Ali, como a fundação foi escrita nos anos 50, os seres humanos não sofrem nenhuma transformação corporal no momento em que ocupam outros mundos, né? Os seres humanos têm há mudanças da época que era própria da época das móveis, mudanças étnicas, culturais, etc., né, que são apresentadas, mas não mudanças propriamente no próprio corpo, né, mudanças biológicas. E eu acho que isso vai ocorrer, depois eu vou tratar isso em outros vídeos, que a espécie humana, ela vai acabar, quando ela se transformar em multiplanetária, ela vai voltar a ter, ela vai acabar sofrendo modificações ou para se adaptar a outros ambientes, ou que ela mesma vai se autoproduzir através da genética essas modificações. Então nós vamos voltar a ser diversas espécies humanoides derivadas do Homo sapiens, assim como anteriormente haviam diversas espécies humanoides, né, como o Homo sapiens, o Homo de Cro-Magnon, o Homo devoniano, o Homo de Neandertal, que agora só tem o Homo sapiens. Depois nós vamos voltar a ser diversas outras espécies, a partir da nossa adaptação a outros mundos. Então, na perspectiva cosmista, não tem nenhum problema, tá, que você faça esse tipo de expansão, né, pelo cosmos, tá? Então, por quê? Porque mesmo que não existam outras civilizações na nossa galáxia, mesmo que não existem outras espécies sapientes, o ser humano vai se transformar então nessa primeira espécie que vai então colonizar outros mundos. Inclusive isso nos dá, né, como espécie, se a gente chegasse a um ponto como tem a lei no Ad Astra, que nós descobríssemos que não existe nenhuma outra civilização na galáxia, isso tanto nos daria então uma maior missão cósmica mesmo de sermos aquela espécie que vai estar, e isso está bem de acordo com a filosofia cosmista, que vai estar destinada a povoar a galáxia. Que é isso que os primeiros filósofos cosmistas já colocavam, né? A espécie humana está no destino dela se transformar numa espécie multiplanetária. E isso está bem de acordo ali com o que aparece no filme. Inclusive, eu acho que essa é a grande perspectiva do filme. Que quando o filme chega no final e ele fala assim, ele viu o que não tinha, mas não viu o que tinha, e mostra aquelas imagens de planetas que parecem, inclusive, tem água, eu acho que é justamente o que ele está falando. Quer dizer assim, o pai dele ficou tão preso à questão de que não ter achado inteligências extraterrestres que não percebeu que ele tinha descoberto planetas adequados para que nós, seres humanos, fôssemos aqueles mundos. Né? Por isso, Ad Astra rumo às estrelas, quer dizer, que ele descobriu justamente planetas onde nós podemos, como espécie humana, alcançar e iniciar, então, né, a ocupação desses mundos, transformando a nossa espécie numa espécie de multiplanetária. Por isso que eu vejo ali no Ad Astra, na minha leitura, né, a partir da filosofia cosmista, que é um filme, né, onde está totalmente impregnado pelo cosmismo, sempre esse ideário de que é o nosso destino sermos uma civilização multiplanetária. Bom, então é isso, pessoal. Eu encerro o vídeo aqui, vídeo de 20 minutinhos. Não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de fazer o comentário, não se esqueçam, né, de compartilhar o vídeo, né, até para incentivar as pessoas a assistirem o filme nas suas redes sociais, no WhatsApp, etc. Que esse apoio é muito importante para a gente, tá? Então, até o próximo vídeo. Gente, tem vídeo aqui no canal sempre, tá? Sempre. Então, venham no canal,
apertem lá aquele sininho para acompanhar aqui as reflexões. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, etc., coloca aqui no canal também. Hoje é domingo e a partir de segunda-feira agora, tá? Então hoje é domingo, que vocês... Hoje é domingo, dia 15, a partir agora do dia 16, nas segundas-feiras, sempre às 20 horas, eu vou começar o curso de filosofia aqui, tá? Eu vou começar os seminários de filosofia. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou, a partir dessa segunda, às 8 horas, sempre em forma de live, toda segunda-feira, apresentar os seminários de filosofia. Então, a primeira aula, né, a primeira conversa nossa, vai ser o que são problemas filosóficos. E aí, a partir do e depois eu vou começar toda semana a debater uma questão filosófica, um problema filosófico, um filósofo, uma parte da história da filosofia com vocês. E não vai ser um curso de história da filosofia. Eu não vou falar para vocês, olha, começar que nem na escola. Eu vou falar de Tales de Mileto, falar depois de Sócrates, depois de Platão, Aristóteles. Um seminário de filosofia. Nós vamos trabalhar com problemas filosóficos toda a semana. Sempre nas segundas-feiras, às 8 da noite, nós vamos trabalhar com problemas filosóficos. Eu vou fazer uma apresentação de um problema, de uma questão filosófica, ali no tempo de mais ou menos uma aula, 30 a 40 minutos, e depois a gente reserva 10, 20 minutos para responder as perguntas que vocês têm. Bom, então, vai ser semanal, toda segunda, às 8 horas, nossos seminários filosóficos. Sempre com temas filosóficos a serem discutidos. Gente, eu queria muito que vocês estivessem nessas lives toda segunda-feira, porque vai ser bem importante vocês acompanharem, então, essas lives onde vão ser ali filosofia, tá? Filosofia, discussão de filosofia pura ali, tá bom? Então, fica aí a dica. Até, como diz o nosso amigo, nosso alienígena favorito, né? O Sr. Spock, vida longa e próspera.